E aí, alguma coisa que a gente não entende. Vamos lá. Fez um passe centralizante. Maravilha, ele quer pegar para frente e achar alguém livre. Tá lá um, tá lá dois. Escolheu. Ele olha para frente. O que é o small ball? Mesmo quando você está sem contagem baixa, você está movendo o disco. Moveu o disco, mudou o ponto de ataque. Olhou para frente, não achou ninguém. Tocou o disco, moveu o ponto de ataque. Olhou para frente, não encontrou ninguém. Ó, olhou o disco, moveu. O que ele quer fazer? Mesma coisa. Ele tem aqui a quebra por undercut dele. Esse passe longo inside não é difícil, mas a escolha para deixar os caras ali correrem poderia ter vindo no meio tranquilamente. E pela posição percebe que foi um errozinho. Ninguém está contente. Então você está levando jardas, está ganhando da marcação, está tendo vantagem. Para que mudar o jogo? Pegar um risco desse. Vamos lá, isso aqui virou um jogo de dois jogadores, né? Os dois estão com perna, os dois estão correndo e tocam um para o outro. Então vejam, né? Ele joga para os dois, todo mundo meio caminhando, um pouco devagar. Esticou o campo, primeiro ponto, tá certo. Joga um, joga dois. Bate, volta para o undercut. Eles ficam, estudam, aqui viraram espectadores. Tudo bem, a gente falou, pode estar cansado. Então você quer trabalhar com quem está jogando. Ele está vindo para o undercut. Essa pessoa então vai tentar esticar o campo. Ele começa. Quando esse jogador vem para o meio, ele está tentando fazer um passe outside in que volte. Infelizmente saiu baixo, sem ar. Foi uma boa escolha, mas mal executado. Vamos lá, pior posição do campo no primeiro cone. Undercut ou centralizar. O que der. Consegue um undercut. Ele vai centralizar. Pegou na frente. Procurou espaço. Tá vendo? Ó, aqui tudo. Procura o espaço. Para que vir para o curto? Procurou espaço, conseguiu o passe. Maravilha. Vai tentar agora aqui na frente. Ou vai centralizar de novo. Ou surpreender todo mundo e mandar um hammer violento. Fazer um belo ponto crossfield. Já que está todo mundo cansado. Então veja, esse jogador, em vez de vir undercut, ela adapta a rota para pegar o máximo de campo que conseguir. E aqui não sei se o passe foi proposital ou não, já permite que ela esteja pegando, fazendo a frenagem e olhar para frente, que é excelente para que ela possa continuar rápido. Os jogadores se distraem, talvez duvidou do crossfield, hammer, e aí foi uma aposta que para o defensor não pagou, para o ataque deu tudo certo. Caiu fora. Pediram o brick. Estaca vertical. Maravilha. Vamos lá, undercutzinho tranquilo. Fake para ninguém, fora de tempo. Mas beleza, porque a pivotada move o mark. Pivotada para o centro, ninguém fazendo corte. Beleza. O handle que vai, o handle que volta. E agora ele acerta na mão. Mais uma vez, como você já viu por outros vídeos, a disparada louca de handler pro longo que funciona. Se distraiu olhando o disco, corre por toda a sua vida. Infelizmente aqui tem uma espécie de pique que poderia ser chamado. E aí eu te pergunto, atrapalhou ou não atrapalhou a jogada? Chama ou não chama? Bom, a regra diz que qualquer pessoa impedida de se mover, né, a pessoa que ela estava marcando, é considerado um pique. Pique antes do passe, geralmente 98% das vezes vão voltar. Porque foi antes do passe, aconteceu o pique, isso permite que o handler analise e faça um passe. Para um caso que está jogando para uma pessoa que está recebendo, correndo essa. Né? Se fosse uma passe aqui, uma coisa nada a ver de onde aconteceu o pique, tudo bem, pode ficar. Nesse caso, tem separação? Tem. Ele toma a decisão. Já está acontecendo o pique, a pessoa já está desviando. Então, talvez até aqui, antes do passe, poderia chamar o pique para falar que ele poderia estar mais perto, logo ele conseguiria estar mais próximo do seu defensor, poderia assim afetar a decisão do handler de não lançar o disco. Por que seria interessante chamar o pique, mas ver o resultado final da jogada? Se o defensor já sabe que ele estava mais distante, perdendo, foi um ótimo passe com velocidade
e ele não ia conseguir realmente, a distância que ele estava não ia afetar, não ia acontecer nada, ele poderia abrir mão do pique, porque ele viu que ele já tinha perdido a corrida. Mas acontece um pique desse, o disco fica no ar um tempo, ele chega atrasado para saltar, ter a dividida, né, fazer a jogada defensiva, significa que o pique, quando ele teve que desviar e atrasou ele, afetou a jogada, porque ele não conseguiu estar no tempo ali para estar perto do cara dele. Então é muito importante você ler e estudar bem a regra do pique, para você sempre saber discernir entre eu chamo o pique para não, eu ia conseguir defender? Não, o pique não é para você conseguir defender, é sim se afetou a jogada. Nesse sentido, onde ele já estava atrás do jogador, já estava com dificuldade de acompanhar e um passe que não flutuou, eu não acredito que afetou a jogada, porque ele não precisou desviar tanto, o disco não ficou no ar, eles conseguiram seguir. Mas qualquer outro cenário que o disco ficasse um pouco mais no ar, ele tivesse que ter desviado mesmo, mais ou parado, tivesse tido uma trombada, e aí ele não conseguiu acompanhar o cara, para essa questão o pique acho que estaria valendo e não tem problema nenhum voltar ao disco. Pool por parte do Letos. Tem que ter gente sempre trabalhando para ter pool bom. Bom, um brick no lugar meio errado, mas vambora. Temos uma chamada. Bom, voltando da chamada, contestado, voltou o disco, as faltas. Tô tentando mover o disco, salvo na linha. Tentar centralizar. Conseguiu o upline. Agora consegue centralizar. Vai olhar para as pessoas da frente. Marcador grande, é difícil ali sair. Mais uma hora aparece. Bom, novo pedaço do vídeo, a gente tem Calitrix jogando contra o Crocodilos, equipe de verde de Brasília, que é aquela que eu falei que era mais sazonal, aparece pro torneio e depois some, formado majoritariamente por pessoas do Strix que já tem experiência em jogos. Aqui eles parecem estar numa espécie de zona, né? Pelo que a gente está observando. E o Calitrix vai movendo o disco sem muita pressa, estudando as possibilidades. Um bom trabalho parte das rendras, ganhando de pouquinho em pouquinho. São numa espécie de zona. Quando você está contra 5, se você verticalizar o campo, né, ter gente mais distribuída, vai ter bastante espaço. Só que fica um pouquinho mais difícil de mover o disco entre os renders, porque só tem 5 pessoas, né? Se 2 forem por longo, só tem 3 perto do disco. O que essas 2 renders estão fazendo? Ela solta atrás, ganha um pouquinho de jarda. Solta atrás, joga um pouquinho de jarda. Aonde ela tem espaço, né? Se esses 2 jogadores vão mais ao longo, que a gente estava falando, os espaços vão aparecer atrás, para essa pessoa ter que decidir se ela marca um lado ou outro. E aqui eles estão tentando estudar isso. Ela solta um pouquinho na frente, se a pessoa não desce as costas. Solta do lado, ganha um pouquinho de metro. E aqui ela cortou exatamente naqueles 2 espaços que vai dividir ele. Esse cara é rápido, por isso que ele tem que se preocupar em recuperar o fundo e não defender. Quando você está centralizado agora, novo momento dos cutters estarem trabalhando no meio, a quebra. É geralmente mais interessante você fazer os passes pelo meio, penetrantes, do que só ficar nessa lateralidade. Então, novamente, os passos estão do lado do campo. Eles têm que reconhecer e conseguir usar. Tá? Então, se ela faz aqui um scuba, um rem, um high release, ela consegue chegar nas costas dessa pessoa. Que não é tão complicado assim, mas tem que treinar. Aqui ela está focando em continuar o que está dando certo. Ela não está nem olhando mais para frente, que poderia para ganhar mais metros. Então elas vão trocando passes tranquilamente, ganhando seus metrinhos. Tranquilo. E aqui eles fazem a mesma coisa.
O que ocasionou o erro aqui? Ao chegar na linha, os cutters estão tentando ganhar do defensor longo pelas costas. Mas, novamente, você está ganhando jardas, está avançando, penetrando, está chegando perto da red zone, não mude estratégia. Poderia ter jogado aqui no meio, poderia essa pessoa ter passado recebido na frente, mas aí tem um layout defensivo. Vamos lá, disco saindo do cone. E aí, travel ou não? Então temos um undercut, recepção. Pivotada central, todo mundo jogando curto, tem que ter cutter. Vai ficar difícil aqui um passe nesse, todo mundo defende todo mundo. Corridas muito próximas, faz o dish. E aí volta, né? Estaca vertical para você ter o campo livre. Aqui esse cara só tem duas opções, jogar um inside, um out. E a terceira e mais difícil, fazer o around, que não é uma opção recomendada se a pessoa não estiver consciente nisso, mas um novo dish vai tentando mudar o ângulo. E aí pede um timeout.